Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta quinta-feira, um grande convidado, Jorge Bastos. Agora, no primeiro bloco, a gente colocou a sua trajetória, tanto profissional quanto o seu gosto pelo Grêmio. E agora vamos falar, depois dessa formação do movimento Grêmio Novo, o Bastos começou a se envolver e profundamente dentro do clube, sendo inclusive até vice-presidente no período mais dramático, poderíamos dizer, que tivemos pelo menos nesses anos 2000. Conta para nós como se iniciou isso e como se chegou à tua vice-presidência. Olha, foi algo muito estranho, muito engraçado, assim, tá? Porque nós começamos com o movimento e no ano de 2001 entraram dois companheiros nossos na suplência do Conselho Deliberativo, até para a gente aprender como é que funcionava o Conselho Deliberativo. E em 2002, 2003, lá com o presidente, já 2003, 2004, com o presidente Flávio Albino, nós tentávamos entender como funcionava o Grêmio, na questão assim das entradas nos portões, a parte administrativa, até porque nós queríamos, como movimento, aprender para poder propor. Nós queríamos propor coisas para o Grêmio, não queríamos simplesmente bater, ou reclamar, ou discutir, ou simplesmente só criticar. Nós achávamos que, além de crítica, nós queríamos dar solução ou fazer propostas. Então, nós participamos em 2002, 2003, 2004, com propostas, em reuniões para conhecer um pouco o Grêmio. Já em 2004, tinha eleição para o Conselho Deliberativo. E lá essas eleições para o Conselho Deliberativo, naquela época, não existia assim, não era a eleição proporcional. Eram, digamos assim, duas chapas. Se uma chapa fizesse 1.000 votos e a outra fizesse 999, a que fez um voto a mais, fez 1.000 votos, botava todo mundo. Botava todos os conselheiros. Não tinha proporcionalidade. E a gente achava isso absurdo, queria mudar, mas para mudar a gente tinha que entrar, né? Certo. Então, nós criamos uma chapa, nos unimos na época ao ex-presidente Cacalo, mais o ex-presidente Fábio Koff e mais alguns mais próximos, outros que estavam participando lá das eleições. Nos reunimos e fizemos uma chapa unindo o Grêmio Novo, né, junto com todos esses outros conselheiros, e renovando, fazendo uma renovação de alguns conselheiros, alguns que já eram conselheiros, e propondo também uma inovação dentro do conselho de novos conselheiros. E em 2014, isso aí, ganhamos essa eleição, né? Ganhamos essa eleição para o Conselho Deliberativo. A chapa botou era a chapa Grêmio Vencedor. Botamos todos esses conselheiros e já logo em seguida começou uma mudança estatutária. Essa mudança estatutária onde fazia com que o Conselho seria eleição proporcional e também onde o presidente seria escolhido diretamente, primeiro no Conselho e depois diretamente. Aí fomos para uma mudança estatutária e logo em seguida, 3 meses, já tinha eleição para substituir o presidente Flávio Albino. E pior, né? Tinha caído para a segunda divisão. Aí, com o Grêmio na segunda divisão, se iniciou aí os movimentos políticos para fazer a chapa, para concorrer, só que estava uma dificuldade bem grande. E acabou sendo feita 2 chapas. Quem ia concorrer por nós até era um outro colega, o Eduardo Antonini,
e acabou sendo colocado nas duas chapas. Aí tu tinha o Antonini em duas chapas, ninguém entendia nada. Aí o Antonini pediu para sair na época das duas chapas e faltando mais ou menos 1 hora para a inscrição, né, o pessoal do Grêmio Novo acabou escolhendo eu para participar dessa chapa. Então eu fui colocado na chapa do presidente Paulo Odoni. Acabamos ganhando 1 hora antes, né? Eu estava no trabalho, inclusive, estava no trabalho, né? Me telefonaram e vem aqui que tu vai ser candidato, tudo. E acabei indo lá no Olímpico, participando da inscrição e depois saindo direto para umas entrevistas que tinham um debate, né? E daí nós acabamos ganhando, passando no conselho, né? E depois ganhando no sócio, né? Então acabei virando presidente, tomando posse em dezembro de 2014 e sendo presidente em 2015 e 2016. 2015, inclusive, né? Chegando no Grêmio com muita dificuldade, segunda divisão, né? Onde nós tínhamos ali um passo. Era futebol, financeiro, várias coisas, né? Aquele período ali. Nós tínhamos poucos jogadores e tínhamos goleiros ali. Tínhamos o Cláudio Pitbull, que foi uma venda, foi o primeiro cheque que eu assinei, foi um endosso aí para o Baidec, do Cláudio Pitbull. Era a primeira parcela, que era 600 mil reais, depois tinha outras parcelas, foi o que salvou o Grêmio. Cláudio Pitbull, a venda do Cláudio Pitbull foi importantíssima para nós, para formar um time. Nós tínhamos muita dificuldade. Eu me lembro que em 2015 tinha um jogador que o Grêmio estava contatando e ele preferiu o Juventude, porque achava que o Juventude ele tinha muito mais futuro do que o Grêmio. Tá? Então, trouxemos o falecido Mário Sérgio, né, para nos ajudar, isso aí foi muito importante. O nosso grande zagueiro Hugo de Leon para treinar e para formatar o time. Num primeiro momento, assim, bastante dificuldade, foi muito difícil, mas depois com o Mano Menezes numa segunda fase, a gente parece que engatou, né, e conseguimos melhorar, mas foi um período de muita dificuldade, mas que a gente conseguiu superar, culminando com a Batalha dos Aflitos, né? Que foi onde nós fizemos aquele jogo épico. Eu estava lá. Esse é o detalhe. Eu queria que tu falasse. Tu estava na Batalha dos Aflitos, né? Sim, estava na Batalha dos Aflitos, estávamos a delegação, nós fomos com vários dias de antecedência, né? O nervosismo era geral, nós estávamos afastados de Recife até, né? E estávamos numa tensão muito grande, mesmo porque nós tínhamos noção de que ou nós nos ganhávamos aquele jogo, nós voltávamos para a primeira divisão, nós não conseguiríamos voltar tão cedo para Porto Alegre, porque era uma obrigação e não tinha como. Imagina, Cláudio, nós tínhamos uma cota de TV em 2014 e essa cota de TV foi para metade em 2015, por conta da segunda divisão. Em 2016, nós vimos, se não voltasse, para 30% da cota de TV. Era um horror, era muito difícil um clube grande assim, com a sua folha, com seus compromissos, sobreviver. Tá? Então, nós tínhamos a noção dessa responsabilidade e do que tinha. Então, a tensão era muito grande, muito grande. A gente só conseguia dormir depois de tomar muita cerveja, de tomar muito vinho, porque senão não conseguia dormir. Tá?
né? Inclusive, eu fui dar uma entrevista lá em Recife e eu achava que estava em Florianópolis, porque eu já estava assim, sonhando em voltar já, né, na primeira divisão de novo, né? Mas daí da Batalha dos Aflitos, assim, foi nós chegamos e a fúria da torcida do Náutico era algo incrível. Eles estavam indignados com nós, com o Grêmio, por algumas entrevistas que foram dadas antes e pela tensão provocada lá. E nos receberam com fruta. Eu nunca recebi tanta banana e maçã e caque, manga. Tinha uma verdadeira fruteira naquele dos aflitos, porque eu nunca vi tanta fruta, né? O que jogaram em nós, mas a gente conseguiu entrar, ficamos lá no lugar reservado, né? E depois aconteceu tudo aquilo que o pessoal sabe, aqueles pênaltis, aquelas expulsões, né? O Domingos, zagueiro Domingos destruindo o vestiário, né? E quando o Anderson, né? O grande Anderson, com aquela responsabilidade, com aquela vontade, sem medo nenhum, tanto é que ele fez o gol e saiu caminhando para a torcida e voou tudo, né? Batia, eu acho que no cabelo, que tinha o cabelo grande, batia no cabelo dele e pipocava, né? O que foi, caiu uma multidão. E daí, assim, bom, foi alegria, né? Foi uma alegria, era gente chorando, os que estavam dentro do campo se rolavam lá, porque entrou um monte de gente dentro do campo, né? Uns Bastos, queriam mas parar, eu conta estava com para 2 nós telefones, só. a história do hotel, da tática do hotel. Pouca gente sabe. A tática do hotel, da mudança do hotel, Isso. o que aconteceu foi o seguinte: nós sabíamos que tem uma mania, é um troço que ocorre bastante, do pessoal colocar fogos de artifício para o pessoal se acordar, o pessoal não dormir, né? Nós estávamos bem afastados, né? Bem afastados de Recife, e o pessoal tentou ir pelo rio, né? Até chegou. Só que os fogos aí, eu acho que meio que molharam os fogos e meio que afundou com a canoa, né? Nós gritávamos, vem para cá. E olhava no mar assim, só aquele foguinho, né? Porque não saía, parecia uns isqueiros no escuro lá, né? E acabaram se dando mal. Então, eles iam ir com tudo, né? Deu para sentir que na véspera do jogo, eles, para se vingar, eles iam com tudo. Só que daí nós mudamos de hotel, né? Então o pessoal que foi com fogo já tinham preparado uma artilharia. Melhor foi para o hotel, não tinha ninguém no hotel porque nós tínhamos mudado de hotel, né? Inclusive alguns nós vice-presidentes não sabíamos da mudança de hotel. Foi tudo surpresa para não vazar. Tá? Foi tudo de surpresa, nós saímos de lá, fomos para o hotel e ninguém sabia. Foi muito interessante, foi uma tática muito boa do pessoal, do Paulo Pelaipe, do presidente, foi algo bem interessante, porque eu estava conversando com o Cacá dizia, nós vamos para onde? Vamos mudar de hotel, Cacá. Estamos indo para outro hotel aí, porque o pessoal não vai pegar a gente com os fogos de artifício. Mas já que a gente está, né, dessa daí, são belas histórias aí. Depois tudo houve a transição, terminou o período, mas o Mano ficou até a Libertadores, né? Porque a situação toda, houve um crescente dentro do Grêmio naqueles anos, e dentro disso o movimento Grêmio Novo também cresceu dentro dessa história toda. Como é que tu sentes que houve esse espírito todo gremista? Eu lembro porque o penúltimo jogo antes dos aflitos, aquele com o Santa Cruz, né? Eu já era sócio, eu não conseguia entrar na social, eu tive que ficar de pé nas cadeiras, eu lembro, porque não tinha lugar de tanta gente que tinha no Olímpico, né? Como é que tu enxergas essa explosão toda que ocorreu, principalmente naqueles 3 anos para o Grêmio?
Certo. É uma coisa bem interessante, Cláudio, pelo seguinte, nós pedimos, nós precisávamos muito da força do gremista, do sócio, da participação. O time, ele precisava muito do torcedor, como dizia o Sandro Goiano, né? Nós precisamos muito do torcedor, né? O Sandro, que era o nosso capitão, tinha muita ciência disso aí, né? O time ele tinha, digamos assim, pouca técnica, né? Mas tinha muita vontade. Então, essa saída assim, em 2005, foi lá depois, a nossa volta foi uma volta que o torcedor vibrou muito, né? Todos nós vibramos, nós sentimos assim um verdadeiro peso, porque o Grêmio já tinha caído, mas tinha voltado e voltava numa partida épica, voltava sendo reconhecido pela sua garra, pela sua vontade, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, isso aí foi muito importante, né? Eu tinha prometido tirar a minha barba, que eu usava barba naquela época, já fazia mais de 10 anos, né? E o pessoal dizia, tio, tu tira a tua barba aí, em Recife, quando chegar aqui nós vamos arrancar com cera. Então, eu passei 3 horas tirando a minha barba lá em Recife. Cheguei aqui já com a carinha de nenê, né? Sem barba, e conseguimos ultrapassar essa fase aí em 2005, mas foi importante citar esse jogo Grêmio e Santa Cruz, porque o Grêmio e Santa Cruz, onde nós pedimos bastante a participação do pessoal, nós tivemos mais de 50 mil pessoas lá no Estádio Olímpico. E pior, o pessoal vibrando muito, e começou a vibrar e começou a pular lá naquela antiga geral, e começou a cair pedaço de concreto lá embaixo nos fósseis. Olha, foi algo impressionante. Nós vimos ali, e foi importante aquilo ali, porque depois eu pedi para uns colegas de CE que trabalham com concreto de usinas hidrelétricas para fazer uma avaliação lá no Estádio Olímpico, e eles viram que aquele concreto já era um concreto que não tinha mais condições de suportar por muito tempo. Nós teríamos que fazer uma grande reforma no Estádio Olímpico, uma grande reforma mesmo. Ali começou a semente do Projeto Arena, né? Naquela constatação de que o pessoal pulava muito, o Olímpico se mexia e o concreto começava a se desmanchar aos pouquinhos, começava a cair, né? E também vimos ali que a social, também tivemos que abrir a social, porque não cabia mais gente na social. O pessoal começava a ficar de pé e não tinha onde sentar, não tinha onde ficar. Aí nós constatamos também que nós tínhamos que criar uma outra forma para o associado, né? Uma outra forma. Tanto é que depois nós entramos em 2016 já no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio voltando já com uma forma melhor, jogando um futebol, buscamos algumas contratações, um time já mais encorpado, alguns jogadores da base já que vieram já jogando um futebol já mais vistoso, e o Grêmio já começando a novamente tomar o seu lugar. Mas nós vimos que os sócios começaram a crescer, e nós tivemos que parar de associar. Paramos, se tu te lembrar, nós paramos simplesmente de associar o pessoal. E daí o pessoal, tá, mas e agora eu quero virar sócio? Tivemos que fazer um novo sócio, que era um sócio que ia lá para os outros lugares, que ia para geral, que ia para as cadeiras, pagando um ingresso menor, que foi esse sócio torcedor, né? Que se criou uma maneira para não ficar somente lá na social, porque não cabia mais social. Nós começamos a abrir espaço, mas acabava não cabendo mais. Nós tínhamos um colega do Grêmio Novo, que era diretor do quadro social, Sérgio Bombassaro. Ele começou a gerenciar, tanto é que nós chegamos, num curto período de tempo, nós saímos de 3.500, 4.000 sócios para mais de 50 mil sócios. Foi uma coisa muito doida, muito maluca, né?
mas foi onde o Grêmio ele conseguia, com esses associados aí, ele conseguia garantir uma média de público muito grande, né? Então tinha uma participação muito boa. E realmente, em 2016, nós tivemos um time que incorporou bem, chegando a Libertadores, né? Em 2017, onde nós mantínhamos o mesmo time com acréscimo de outros valores. E só não ganhamos aquela Libertadores porque o time de Boca era um timaço. Era um timaço e lá nos garfiaram no primeiro gol. O primeiro gol, aquele gol dado, aquele escanteio e aquela... aquele gol, isso. Lá não tinha VAR naquela época, né? Hoje a gente é garfiado com VAR. Naquela época a gente era garfiado sem VAR. Então... Mas 2017 não foi. E o Grêmio depois teve 2018, teve Campeonato Brasileiro. O Grêmio começou realmente a se superar e começou a ter umas performances muito boas. E o Grêmio Novo acompanhou essa performance. Em 2017, nós tivemos uma nova eleição para o Conselho Deliberativo e o Grêmio Novo colocou muitos conselheiros. Eu já não era mais vice-presidente, eu fiquei vice-presidente do Grêmio em 2015, 2016. Em 2017, eu novamente fui para a presidência do Grêmio Novo e acabei participando dessa eleição, onde nós botamos bastante conselheiros e fizemos ali uma eleição muito boa, né? E depois já desenvolvendo o Projeto Arena, né? Onde eu voltei a participar do conselho do grupo que implementou, que construiu a Arena do Grêmio, que era o grupo junto com outros conselheiros, né? Então, o grupo da Arena. Mas, foi muito importante isso aí, porque o nosso grupo se incorporou bastante. O Grêmio Novo chegou a ter quase 50, eu acho que passou um pouco, 52, 53 conselheiros. Então, nós crescemos muito em 2016, em 2007, né? Em 2007 e depois na eleição de 2010. Né? Crescemos bastante aí, colocamos bastante conselheiro e estávamos com um grupo bem incorporado e começou a nascer vários grupos. Do Grêmio Novo começou a nascer vários grupos. Né? Os ex-presidentes aqueles, tinha assim, o grupo do Odoni, o grupo do Koff, o grupo do Cacalo, né? O grupo do Iranida, e começaram a criar nomes. Né? O grupo do Guerreiro começou a criar nomes. Assim. Em vez de o grupo do presidente tal, virou Grêmio Independente, Grêmio Vencedor, Grêmio Imortal, e assim foi indo. E foi muito bom. Hoje nós temos uma convivência entre grupos muito bom, muito boa. Nós temos assim grupos, vários grupos, mas os grupos hoje, como tem fórum, foi um fórum, né, alguns fóruns assim, implementados aí no Conselho Deliberativo, né, o Raul Regis de Freitas Lima, e depois continuado com o Milton Camargo e eu na vice-presidência do Conselho Deliberativo. Né? Eu fui para a vice-presidência do Conselho Deliberativo e a gente continuou com esses fóruns. E os grupos hoje não tem mais aquele bateção de boca e um grupo inimigo do outro, não, convive super bem, existe harmonia, se conversa. Isso é muito bom. O Grêmio hoje está pacificado e os grupos que antigamente se poderia dizer que criaria muita divisão no Grêmio, né? Os grupos hoje convivem democraticamente. O Grêmio atingiu uma coisa que a gente chama de maturidade política. Perfeito. Mas antes eu queria te encerrar, porque tu já resumiu quase tudo que eu queria te perguntar, mas eu acho que, como eu disse, tu estivesse do lado ali antes, no caso da gestão como vice, mas sendo vice-presidente do conselho junto com o Milton Camargo, foi exatamente no início do período dessa pacificação política. Foi aonde começou o processo todo, junto, lógico, com a gestão, mas da maneira da participação direta do sócio e dos movimentos políticos para que isso viesse a ocorrer. Como é que foi essa experiência?
para a gente poder fechar o programa. Foi muito legal, foi muito bacana, porque foi assim, ó, o Milton Camargo, ele era vice-presidente do Raul Regis Freitas Lima, tá? Mas a gente tinha representação dos grupos, né? E a gente se reunia muito, se reunia, conversava, e depois, na sucessão do Raul, que entrou o Milton Camargo, e eu entrei na chapa junto com o Milton Camargo, foi um processo extremamente interessante, foi um processo muito legal, porque foi isso aí, a gente sentiu que os grupos queriam participar, mas tinha uma maneira de participar, que era por meio do fórum. Os conselhos, os grupos, assim, mesmo que não tinham representação. E também tinha sido implementado pelo Regis, se deu continuidade e se fortificou bastante, né? Foi os grupos temáticos, né? Então, nós tínhamos os grupos lá, os grupos do responsável, os grupos de conselheiro responsável para opinar sobre futebol. Temos uns grupos que seria a comissão financeira, que opinava sobre a parte financeira e dava o seu parecer. Tínhamos a comissão de patrimônio, tínhamos a comissão estatutária para falar de estatuto, então a comissão de futebol, a comissão de planejamento estratégico. Então essas comissões do Conselho Deliberativo, com conselheiros saindo de uma parte passiva e sendo ativos na vida do Grêmio, participando, dando sugestões, analisando, né? Isso aí foi muito legal. E a participação nos fóruns de grupos, que mesmo não tendo conselheiros, chegavam lá no clube, participavam, davam sua opinião, levavam informações e opiniões para os seus associados. Isso foi muito legal. Eu participei assim, o meu convívio com o Milton Camargo foi muito bom, uma pessoa incrível. Raul Regis Freitas Lima participava sempre com a gente também, sendo ex-presidente do conselho, uma pessoa maravilhosa. E ali a gente conheceu pessoas de outros grupos que nós não conhecíamos, Cláudio, e que a gente tinha uma impressão, não conhecia, nunca tinha conversado, e começamos a conversar, e ali a gente viu como tem gente boa no Grêmio, como nós temos colegas gremistas maravilhosos, e que são pessoas sensacionais e que às vezes a gente não conversa porque não tem uma iniciativa, não teve uma oportunidade. Ali no conselho, na vice-presidência do conselho, essa possibilidade de conhecer as pessoas, de conversar, de interagir, de conhecer os outros grupos, foi muito importante, tanto que antes dos jogos, às vezes a gente perambula na arena, naqueles sedes ali dos bares, misturar com os bares, aquela churrascada que tu entra aqui, sai assado de lá do jogo, aí a gente entra e come um churrasquinho com movimento. Sai dali, vai tomar a cerveja na sede de um outro movimento. Né? Vai lá no Nação Tricolor, vai lá no Grêmio, toma uma cerveja com um, enquanto o pessoal toma uma guaraná com o outro, come um churrasquinho do outro, e tu vai fazendo isso aí, tu convive com o pessoal, é muito legal, porque tem pessoas maravilhosas. O Grêmio é isso, o Grêmio é união, o Grêmio é vontade de vencer e o Grêmio é vontade de participar. Né? Hoje dá para sentir assim que a grandeza do Grêmio está muito da grandeza do Grêmio é pelo seu passado, pelas pessoas que fizeram sua história, né? Pelas pessoas do presente e por aqueles pequenos que a gente olha e que convive nesse ambiente, que aprende a ser gremista e que vão ser o futuro do Grêmio. Coisa linda. Olha, Basso, foi sensacional, né? Tanto que eu vou te dizer que eu ampliei o programa para se tornar em 2 partes, porque é tanta história, tá? Então a gente iniciou e vai ser... Que legal! Ampliar, ficou em 2, porque assim como foi do Iura, desenvolveu tanto, e foi mais do que eu esperava, então por isso que eu
deixei, porque as pessoas precisam saber esses detalhes importantes da vida. Mas para encerrar, eu queria uma mensagem tua para o nosso telespectador, para o torcedor, para a pessoa que está nos acompanhando, uma mensagem aí final. Olha, a mensagem que eu digo, que eu mando para todos os telespectadores, em especial para a nação tricolor, tá? É que o futebol, né? O futebol, eu considero o futebol, ele foi feito para nos dar alegria. Nós nunca devemos ir para um estádio, assistir futebol, torcer, para sermos infelizes. Não, o futebol ele está aí para trazer felicidade. Né? Então, briga em futebol, discussão em futebol, chegar a torcida a tirar pedra, a tirar coisas, ofender jogadores. A gente vê lá para cima Corinthians, Palmeiras, aqueles absurdos, ou até mesmo com o irmão aqui que quebram vidraças. Eu acho que os vidraceiros adoram entrar aqueles lados do Beira-Rio lá, porque estão sempre arrumando lá. Agora, isso aí não traz. Futebol é para trazer alegria, futebol é para nós sorrirmos, é para nós nos abraçarmos. E o nosso Grêmio ele é um clube que nos orgulha muito. O nosso Grêmio ele passa até nas dificuldades, até nos momentos difíceis, ele nos traz boas histórias de superação e bons exemplos. Então, eu queria deixar o recado para que esses gremistas, né, continuem gremistas, vibrem com o seu clube e que tragam sempre mais crianças, mais mulheres depois, quando terminar essa pandemia, para o estádio. Nós temos que encher o estádio de mulher e de criança, né? Porque essas crianças é que vão ser o futuro daqueles que assistem o futebol lá no nosso estádio, os futuros gremistas. Um abraço, Cláudio, foi um prazer estar contigo nesse programa e essa é parte das nossas histórias. Uma outra oportunidade a gente traz mais outras histórias aí. Isso. Eu vou mais à vontade, eu trago mais histórias aí. Tá bom? Grande abraço. Do coração, muito obrigado, agradeço. Encerramos então hoje então a segunda parte, agora eu estou dizendo, do nosso programa, dessa nossa grande entrevista com o Jorge Bastos, que começou na quinta e terminou na sexta, com um excelente enredo de toda uma trajetória tricolor e também de todo um movimento de gestão e de pacificação dentro do clube. Agradecemos a todos e continue agora com a programação da Vale TV.